Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Hoje a gente vai falar sobre um mangá que terminou agora em outubro, né? É um dos últimos mangás a finalizar aqui no mercado. Eu já adiantei para vocês na última segunda-feira no vídeo de unboxing qual ia ser a obra de hoje. E ela é um daqueles mangás que eu terminei a leitura dele e eu ainda não sei bem o que pensar. Hoje a gente vai falar de I Am a Hero. Bom, vamos começar. I Am a Hero, mangá de Kengo Hanazawa. Chegou aqui no Brasil pela Panini em 2018. A obra tem ao todo 22 volumes, então foram 4 anos de publicação. Terminou agora em 2021. Vocês devem estar pensando, não, Hag, mas isso dá só 3. Não, ela começou bem no começo de 2018 e terminou no final de 2021. Então aí vocês fazem a conta em ano inteiro, né? 2018, 19, 20 e 21. 4 anos de publicação. O mangá, ele foi anunciado aqui numa época... A Panini até fez uma semana temática no anúncio, não sei se vocês lembram, que ela ia anunciar somente obras com a temática de mortos-vivos. Nos mangás ela trouxe I Am a Hero, e nas comics foi quando ela reanunciou, né, republicou no Brasil The Walking Dead. E, obviamente, na época acabou ofuscado não só pelo The Walking Dead, como pelos outros mangás que estavam chegando no Brasil. Obras como Neverland também estava recém-anunciado, estava chegando logo. E era uma época que Neverland estava em hype, né? Era o grande nome da Jump. E a I Am a Hero acabou ficando meio ofuscado. Mas eu fui colecionando. Vocês acompanharam meus unboxings aqui desde que eu comecei o canal. E vocês viram que eu não estava lendo a I Am a Hero. Ele apareceu em praticamente todos. Eu estava com ele parado desde o 18, então foram 4, 5 volumes que eu li só nos últimos 2 dias. Porque do 18 até o 22 eu não li e deixei para ler juntos. E foi isso que eu fiz. Para vocês terem uma noção, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira antes dele ir ao ar. Hoje vocês estão assistindo na quinta, né? Então eu gravei ontem. E eu li do 18 ao 22 somente na terça e na quarta. Para ser mais específico ainda, na terça eu li o 18, o 19, o 20 e o 21. E o 22, que inclusive é o maior deles, ele é bem grosso, ele tem quase 300 páginas, eu li na quarta em questão de 40 minutos. E vocês já devem estar talvez linkando com aquele vídeo que eu fiz de Ajin, que eu citei, né, o termo mangás miojo, que é aquele mangá que passa rápido, tu vai lendo, tu pega o próximo, já lê e acabou o mangá. E não, gente, não é a mesma questão. O problema de I Am a Hero é que, diferente de Ajin, onde a gente viu o autor se focar muito em contar aquele arco do Satou, né? Ele não tentou contar a história do Ajin, ele tentou contar o arco do Satou. Em I Am a Hero a gente vê o autor tentar querer contar de tudo. Ele tentou contar coisas demais e no fim ele não conta nada. E é isso que torna a leitura de I Am a Hero tão rápida. Não é que ela te prende, não é que ela te pega, é simplesmente que ela não conta nada.
tentando contar muito, né? É meio que um paradoxo isso. Eu acho que o melhor exemplo para falar de I Am a Hero vai ser um mangá que ele já foi muito citado aqui no canal, né, pessoal? Eu acho que já deve ter pelo menos uns 5 vídeos onde eu citei essa obra, que é Gantz. I Am a Hero é a nova versão de Gantz. Sendo bem direto, é isso. Quando eu terminei de ler I Am a Hero, eu tive a mesma sensação de quando eu li Gantz. Eu terminei de ler a obra e a minha principal pergunta foi: tá, e? E o que quer dizer essa pergunta, né? O fato é que tanto I Am a Hero quanto Gantz, eles terminam sem responder nada. Simplesmente nada é explicado. Eu arrisco a dizer até que Gantz explicou mais do que I Am a Hero. E se vocês leram Gantz, isso já deve dar a noção para vocês do que foi o final de I Am a Hero. Mas eu tô me adiantando. Vamos voltar. O que é I Am a Hero? No mangá a gente vai acompanhar o protagonista Hideo. Ele é um mangaka. É um cara que tá já beirando seus 40 anos. Ele é um fracassado. Ele, como mangaka, ele publicou umas 2 séries de pequeno sucesso, né? Ele publicou obras ali de 3, 4 volumes. Se a gente fosse trazer para o mundo real, talvez o Hideo seria o autor de Jogo do Rei, né? E aquele mangá de 5 volumes que até sai em alguns outros países, mas que é uma porcaria. Mas tem os seus fãs, né? Tem as pessoas que gostam. E o Hideo é um desses personagens. Ele tá tentando ainda escrever outra obra e não emplaca a história. E no meio de tudo isso, a gente vê o mundo entrar num colapso, um surto de alguma coisa faz as pessoas virarem zumbis. Né? Eles até não chamam de zumbi, eles dão outro nome, é ZQN, porque praticamente não se tem uma resposta se são pessoas realmente que morreram e ressuscitaram, se as pessoas estão vivas mas infectadas por algum vírus, nada se tem essa certeza. E no meio desse caos, o Hideo tenta ficar vivo. É interessante, o começo de I Am a Hero é bem interessante, por alguns pontos-chave que eu acho que sempre falta nesse tipo de obra. É bem comum a gente ver obras que abordam apocalipses, né? Principalmente o zumbi. E eu acho que um ponto que sempre falta é que as pessoas se acostumam muito rápido. As pessoas reagem de forma muito rápida, né? Já pegam suas armas e já saem para se defender e já tem todo um plano para o que fazer. O que nós vemos em I Am a Hero no começo, principalmente, é o que seria a verdade caso vivêssemos um apocalipse zumbi. A gente não ia saber o que fazer. E nem precisa ser um apocalipse zumbi, né, pessoal? A gente teve aí a pandemia do Covid e as pessoas surtaram, as pessoas não sabiam como reagir. A primeira semana da pandemia, os supermercados esgotaram. O pessoal estocando papel higiênico e não sei mais o que. E foi isso praticamente o começo de I Am a Hero. O primeiro volume inteiro, ele é a rotina normal do Hideo. A gente só vai ter o surto, né, o caso, no final do primeiro volume. Ao longo do primeiro volume, algumas dicas vão sendo dadas de que algo estranho está acontecendo, mas o grande surto, a grande explosão dos acontecimentos é no final dele. Então é só a partir do 2 que começam as consequências. A primeira atitude do Hideo é a atitude que qualquer pessoa normal teria. Eu teria essa atitude, que é fugir.
ele sai correndo, ele não pensa para onde é que ele vai, ele simplesmente sai correndo em direção à estação de trem, ele pega o primeiro trem que ele vê e não importa para onde esse trem tá indo para o interior, ele tá indo para o interior. E o Hideo vai, e quando ele chega no interior, o que, que ele vai fazer? Ele só quer continuar fugindo. E o primeiro e o segundo volume é essa loucura, é essa correria. Só a partir do 3 é que começa a se refletir o que está realmente acontecendo. E nisso já se passaram 2, 3 dias. E esse é o ponto que me pegou em I Am a Hero. Porque, por exemplo, o Hideo, vocês veem que ele tem essa espingarda, né? Só que o Hideo, ele tem porte de armas, o que no Japão é algo extremamente raro. O Hideo, ele pratica tiro esportivo. Então ele tem um porte de uma espingarda. E é interessante a discussão, né? O que é porte, o que é posse, né? O Hideo, ele não pode usar a arma dele em locais públicos, ele só pode usar em campos de tiro, em eventos esportivos. E isso fica na cabeça dele, porque ele, por mais que ele saia de casa levando a arma, porque ele estava indo inclusive para um treino, então ele sai de casa não querendo levar a arma, mas levando ela para um treino. E durante todo o momento ele fica se questionando de o que é que está acontecendo. Eu posso usar a minha arma? E isso é interessante porque lá no final a gente só vai ver uma decisão definitiva do Hideo no final da obra. Ele vai usar a arma durante a obra, com certeza, porque ele vai buscar se defender. Mas é só lá no final que ele tem uma decisão sobre usar a arma ou não. E é até uma cena bem emblemática. Eu acho que foi legal. O desfecho da arma foi algo legal. Mas o fato é que ao longo da obra a gente vai vendo principalmente o Hideo se questionando sobre até onde a humanidade depende da sociedade, né? Ele se questiona se só porque começou um apocalipse zumbi, as leis simplesmente pararam de funcionar. Ele se questiona se só porque o mundo virou de ponta cabeça, isso significa que está liberado quebrar leis, está liberado roubar, está liberado matar. Ele tem um porte de arma, ele só pode carregar a arma dele para eventos esportivos, e não é porque o mundo virou de ponta cabeça que ele está liberado sair dando tiro na cabeça de pessoas. Principalmente porque ninguém sabe se realmente aquelas pessoas são mortos-vivos ou são só pessoas doentes, infectadas por algum vírus. Tem até uma cena que ele, para se defender, ele acaba matando um dos mortos-vivos e ele deixa um bilhete para as autoridades dizendo que foi ele que matou aquela pessoa. Ele deixa o seu nome, o seu CPF, por assim dizer, o endereço dele para onde procurar ele, porque ele vai assumir as responsabilidades por ter matado uma pessoa. E é interessante isso, porque sempre que a gente vai ver uma obra desse estilo, as pessoas aceitam fácil, assimilam fácil que o mundo acabou e tá tudo certo. Não tem problema a gente se matar, a gente brigar por comida, a gente se degladiar até a morte. Não, o Hideo questiona justamente isso. Só que para por aí a parte interessante de I Am a Hero. O Hideo, ele é um personagem nojento. Por mais que ele tenha esses questionamentos que são interessantes, no fundo ele é o exemplo clássico daquele mangá do Pipoca Nankin, que é o Virgem Depois dos 30. Por mais que o Hideo não seja virgem, né, ele tinha uma namorada, mas ele é
aquele otaku nojento característico das obras japonesas, sabe? Voltado à pornografia, é nojento, é asqueroso. A gente tem o traço do autor até é um traço bem voltado para esse estilo. Eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai pegar bem, que é esse estilo mais debochado, mais caricato. Particularmente esse era um dos pontos de Ayama Hiro que me incomodava. Eu gosto das paisagens da obra. O autor tem uma perspectiva fantástica, tem cenas incríveis de profundidade, de paisagem. Essas cenas são realmente bonitas. Tem cenas, principalmente do Hideo, quando ele pega a arma, que a câmera é mostrada de um outro ângulo, então dá uma espichada no personagem. São cenas bonitas, cenas bem visuais. Mas no geral o autor apela muito pro apelativo, né? Mesmo parecendo redundante. E aí eu volto naquela comparação com Gantz, que era aquelas mortes meio gore, com muita violência, muita tripa, muito sangue, uma sexualização absurda. Ao longo de 22 volumes é diversas cenas de sexo, nudez, até não tem nudez masculina, mas obviamente tem as nudezes femininas, personagens falando sobre pelo, sobre fedor. É aquela nojeira que aparentemente japonês gosta. E que vocês sabem que, por exemplo, Gantz tem. E em Ayama Hiro isso se repete muito, né? Aparentemente esse tipo de humor agrada lá. Não me agrada tanto. E esse é um dos meus pontos negativos com a obra. Eu sei que tem gente que me assiste que gosta disso. E, bom, paciência. Eu não gosto. E volta de novo naquilo que eu falei, que é o problema de Gantz e é o problema de Ayama Hiro, que é querer colocar coisas demais na obra. Ayama Hiro quer contar muito, assim como Gantz quis contar muito, né? Em determinado momento de Gantz, a gente se depara com Deus. As religiões são questionadas, aparece lá aquele alienígena onipresente, onipotente, que diz que ele é o verdadeiro Deus da humanidade, que o Deus da religião não existe e que tudo que as pessoas consideram ser uma entidade superior nada mais era do que ele. E a Ayama Hiro vai quase para esse caminho, sabe? Ali pelo volume 19 e 20, se dá uma ideia, se dá uma dúvida de que talvez esse vírus seja alienígena, mas talvez não seja, talvez seja uma mutação da humanidade, mas também pode ser uma intervenção divina, um ser onipresente é criado e tudo vira grandioso demais para algo que a Ayama Hiro nunca tentou ser. E esse é o grande ponto que me incomodou no final. Porque começou a entrar ideias, começou a se tornar grande, começou a se tornar quase divino para nada. E simplesmente para isso, para nada. Nada se explicou. Sabe? Qual era o poder da Hiromi? Por que a Hiromi era considerada a matriarca de tudo? Mas por quê? Sabe? Quem eram os Kuruzu? Né? O que tornava aqueles humanos infectados seres tão poderosos? Porque tem uma espécie ali em que não vira um zumbi, se torna um ser extremamente poderoso que mantém a sanidade, mantém os poderes, mantém a forma física, mas tem a força dos zumbis. E não se explica por que eles são assim, sabe? Não se explica se tinha alguma coisa na genética deles, se tinha alguma coisa na força de vontade deles. Não se explica. Em determinado momento, todos os zumbis começam a se mesclar e se tornar uma criatura gigantesca. E aparentemente essa criatura gigantesca tem uma consciência coletiva,
todas as consciências dos zumbis interagem para criar a consciência dessa criatura gigantesca, mas alguns infectados não, outros infectados possuem uma inteligência um pouco melhor, e não se explica por que esses sim, aqueles não. Em determinado momento, se questiona se o Hideo não está infectado desde o começo e por isso ele é tão tá se mantendo vivo, né? Se questiona se talvez o Hideo não é um Kuruzu ou se o Hideo já não faz parte dessa inteligência coletiva. E só se questiona, as coisas só são lançadas e nada é evoluído, nada é explicado. E você já deve então estar pensando, tá, Hag, então tu odiou a Yama Hero. E não, gente, eu vou dizer que não odiei. Por mais que a minha sensação final com a Yama Hero tenha sido de algo que me decepcionou, óbvio, decepcionou, foi frustrante. Eu vi a Yama Hero entregar coisas que eu esperava algo melhor do que foi feito. Mas ainda assim eu não achei tão ruim. Eu não achei um desperdício de tempo. Eu acho que a Yama Hero entra na mesma prateleira de Gantz. É um mangá que eu me divertiu, é um mangá que me agradou. Talvez no futuro eu vou querer reler, mas que no geral ficou muito mais com um gosto amargo, um gosto de que poderia ter sido melhor, mas não entregou nada disso. É o grande problema de Gantz, é o grande problema de I Am a Hero. São duas obras que elas praticamente se espelham. Eu vou fazer ainda um vídeo de Gantz, né? De tanto que eu tenho falado dele, ano que vem eu vou ter que reler Gantz para fazer um vídeo. Mas terminar de ler a Yama Hero me deu aquela sensação de que eu já tinha lido isso em algum lugar e quando eu pensei melhor eu vi que era Gantz. Isso não torna, obviamente, a Yama Hero um desperdício, assim como Gantz também não é. O trabalho da Panini aqui no Brasil foi muito bom. A Yama Hero saiu em papel offset com orelhas, capa com verniz. Então a Panini fez um trabalho muito bom na obra. Tem alguns volumes que eu até comentei com vocês nos unboxing. Eu vou dar aqui só para vocês terem uma comparação. Olhem a diferença entre o volume 22 e o volume 20. E o número de páginas não é muita coisa diferente não, gente. Aqui tem 200 e no 22 tem 270. Ok, 70 páginas. Mas ainda assim o papel dá para ver que está um pouco mais fino do que já está no 22. Então a Yama Hero teve aquelas oscilações de papel. Também convenhamos, né, pessoal? 4 anos de publicação. Peguem qualquer obra que ficou tanto tempo e ela tem as suas oscilações também. Bom, qual o veredito final, né, para Yama Hero? Eu acho que já ficou bem claro que a Yama Hero é uma decepção. Ele se propôs demais e não entregou. A Yama Hero, se ele tivesse só tentado contar o básico sobre um apocalipse zumbi, eu acho que ele teria sido bem melhor. Se o autor tivesse focado no arco do Hideo e da Hiromi, teria sido bem melhor. Mas ele quis contar demais, ele desenvolveu vários núcleos e quando todos esses núcleos convergiram, acabou ficando algo sem sentido, algo não raso, mas pequeno demais para o que ele propôs. O final é completamente inconclusivo. Dá para se teorizar diversas coisas. Eu, por exemplo, criei a teoria de que o Hideo virou um ser imortal, que ele foi amaldiçoado pela Hiromi e acabou não podendo mais morrer.
Mas isso é uma teoria minha, já vi outras pessoas que estão com outras teorias de como a Ema Hero terminou. E eu acho que esse é até o ponto-chave. De não explicar nada, a gente termina com dúvidas que podem ser positivas, né? Nos dar vários possíveis finais, mas ao mesmo tempo a falta de não ter uma certeza torna um pouco mais decepcionante. Por hoje é isso. Eu queria ter feito um vídeo bem melhor de I Am a Hero. Eu achava que tinha esse potencial, mas ele não entregou. Vocês colecionaram? Comentem aqui o que vocês acharam de I Am a Hero. Se vocês não pegaram, por que não pegaram? Vocês já estavam esperando que talvez fosse ir para esse tipo de conclusão. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem, acompanhem nossas redes sociais. E é isso. Na próxima segunda a gente volta com o tour. Até lá!